Olá, este é o maior ano eleitoral da história. Mais de 4 bilhões de pessoas, metade da população mundial, foram ou poderiam ter ido às urnas ou podem votar até o fim do ano. Dos 8 maiores países do mundo em população, 7 foram ou vão às urnas em 2024. A exceção é a China, que é uma ditadura militar do Partido Comunista. A Indonésia e o Paquistão, os dois maiores países muçulmanos, fizeram eleições. Os Estados Unidos votam em 5 de novembro, o Brasil terá eleições municipais em outubro, o Reino Unido escolhe uma nova Câmara dos Comuns em 4 de julho, a União Europeia acabou de realizar eleições para o Parlamento Europeu e o presidente da França, Emmanuel Macron, derrotado nas eleições europeias, convocou eleições legislativas antecipadas para 30 de junho e 7 de julho. A França só precisava realizar eleições parlamentares em 2027. As maiores eleições foram realizadas na Índia em 7 dias de votação, de 19 de abril a 1º de junho. Mais de 968 milhões dos 1 bilhão e 400 milhões de indianos estavam aptos a votar. Como o voto não é obrigatório, 642 milhões de indianos votaram, inclusive 312 milhões de mulheres. O resultado saiu na quarta-feira. O primeiro-ministro Narendra Modi, um ultranacionalista e fundamentalista hindu acusado de perseguir muçulmanos e de fomentar a violência política e religiosa, ganhou e tomou posse neste domingo para um terceiro mandato consecutivo de 5 anos como chefe de governo da Índia, mas seu partido, o Partido Bharatiya Janata, BJP do inglês, teve um desempenho aquém do esperado. Perdeu a maioria absoluta na Lok Sabha, a Câmara dos Deputados da Índia, de 543 cadeiras. 23 ministros foram derrotados e não voltam para o parlamento. Será a primeira vez que Modi vai governar sem maioria absoluta, desde que era primeiro secretário, cargo equivalente a governador do estado de Gujarat, em 2001. O lema da campanha era conquistar mais de 400 cadeiras, bem acima da maioria de 2/3 necessária para reformar a Constituição da Índia. O BJP perdeu 63 deputados e ficou com 240. Na maior democracia do mundo, com quase 1 bilhão de possíveis eleitores, a grande vitória foi da democracia. Modi conseguiu maioria de 293 deputados, com o apoio de partidos menores da sua Aliança Democrática Nacional, mas a oposição renasceu. O Partido do Congresso, que conquistou a independência do Império Britânico e governou e dominou a política indiana na maior parte da história pós-colonial do país, o Partido do Congresso, junto com seus aliados, praticamente dobrou o tamanho da bancada para 99 deputados. A Aliança Nacional Indiana para o Desenvolvimento Inclusivo, que é o nome da coalizão de oposição, que usa a sigla Índia, conseguiu 40,6% dos votos contra 42,5% da aliança governista. A maior derrota de Modi foi em Uttar Pradesh, o estado mais populoso da Índia, com 241 milhões de habitantes. É um pouco menor que o estado de São Paulo e tem uma população maior do que todo o Brasil. Esse estado agrícola, Uttar Pradesh, elege 80 deputados. Em 2014, o BJP conquistou 71 cadeiras, em 2019 elegeu 72 deputados, agora apenas 33, e os seus aliados elegeram mais 3. O BJP perdeu até em Faizabad, em Ayodhya, onde extremistas hindus destruíram uma mesquita secular com o apoio do BJP e de Modi, destruíram em 1992, e Modi mandou construir um templo em homenagem ao deus Rama no lugar, que é onde ele teria nascido. Outra grande vitória, outra grande derrota da extrema-direita indiana foi no estado de Maharashtra, onde uma grande população de Dalits, a casta inferior na hierarquia religiosa do hinduísmo ou brahmanismo, formada por servos e seres impuros, os intocáveis, que não pertencem a nenhuma casta, ou que foram expulsos de suas castas. Em Maharashtra, o BJP tinha 41 dos 48 deputados, caiu para 17. A derrota veio das castas mais baixas e do campo, do interior da Índia, onde o BJP sempre foi mais forte.
Isso acontece no momento de grande crescimento econômico. A Índia é a grande economia que mais cresce no mundo. Desde que Modi chegou ao poder em Nova Delhi, em 2014, a Índia cresceu numa média superior a 7% ao ano. Ultrapassou o Reino Unido, a potência colonial, no ano passado, e até 2027 a Índia deve superar a Alemanha e o Japão, se tornar a terceira maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Uma das maiores críticas do neofascismo indiano é a escritora esquerdista Arundhati Roy, autora do livro Deus das Pequenas Coisas. Ela acusa os ideólogos do BJP de venerar Adolf Hitler e Benito Mussolini abertamente, cultivando um supremacismo hindu que se infiltra por todos os setores da sociedade indiana, está no cinema, nas séries de televisão e no noticiário, fazendo uma lavagem cerebral que torna os muçulmanos cidadãos de segunda classe. Modi iniciou a carreira política na Rashtriya Swayamsevak Singh, RSS, Organização Voluntária Nacional, o grupo paramilitar ligado ao assassinato do herói da independência da Índia, Mohandas Gandhi, o Mahatma, ou Grande Alma. Um militante do grupo, Nathuram Godse, matou Gandhi em 30 de janeiro de 1948 porque ele era contra a violência contra muçulmanos indianos, mesmo durante a Primeira Guerra Indo-Paquistanesa, que se seguiu à independência e à divisão do país. Foi de 1947 até o início de 1949. Quando era governador de Gujarat, em 2002, Modi foi conivente com uma onda de violência em que 2.000 pessoas foram mortas, na grande maioria muçulmanas, depois de um ataque incendiário a um trem que matou 58 peregrinos hindus. Aos 61 anos, Arundhati Roy já participou de causas ambientais, da defesa dos povos originários, da luta pela independência da Caxemira e agora é uma das principais vozes contra o fundamentalismo hindu. Ela está sendo processada por sedição, por traição à pátria, por defender a independência da Caxemira, uma das mais belas regiões do subcontinente indiano, que virou refém do conflito entre a Índia e o Paquistão, porque o Marajá que a governava resolveu aderir à Índia na hora da independência, mesmo que a maioria da população seja muçulmana. Em 5 de agosto de 2019, o governo Modi revogou o artigo 370 da Constituição da Índia, que dava autonomia à parte indiana da Caxemira, uma região dividida entre a Índia, o Paquistão e a China. E Modi colocou o estado de Jammu e Caxemira sob a administração direta do governo central de Nova Delhi. Para isso, Modi enviou soldados do exército da Índia para a região, que já tinha uma forte presença militar por causa do conflito com o Paquistão. Há grupos guerrilheiros paquistaneses que atuam na Caxemira. Modi impôs toque de recolher noturno, cortou as telecomunicações, inclusive a internet, por 5 meses. Milhares de pessoas foram presas e só foram soltas com o compromisso de não criticar a revogação da autonomia da Caxemira. Em toda a Índia, jornalistas, intelectuais, acadêmicos e artistas são alvos da extrema-direita, denuncia Arundhati Roy. Os ideólogos da RSS se infiltram nas universidades. A escritora premiada teme que uma nova geração de indianos cresça sem espírito crítico. Estamos privados de oxigênio numa Covid política, disse ela. Arundhati Roy aponta uma deterioração da democracia indiana, um fenômeno no país com a maior diversidade cultural do planeta, onde se falam mais de 900 línguas. Arundhati Roy vê um peso cada vez maior do poder econômico nas eleições e um controle do governo sobre a comissão eleitoral e os meios de comunicação social. Uso a palavra feminismo, diz ela, porque os ideólogos do BJP não escondem seu... Uso a palavra fascismo, perdão, disse ela, porque os ideólogos do BJP não escondem seu fascínio pelo fascismo, compara os muçulmanos da Índia aos judeus da Alemanha no tempo do nazismo. Arundhati Roy adverte que não podemos pensar que o fascismo não é fascismo porque não há campos de concentração e extermínio em massa.
Eles não podem matar 200 milhões de muçulmanos da Índia, acrescenta ela, mas podem transformá-los em cidadãos de segunda classe, marginalizados, linchados, assassinados, isolados em guetos, sem os mesmos direitos que os hindus. A autora cita insultos a deputados muçulmanos dentro do plenário do parlamento da Índia, enquanto outros deputados acham graça, ataques fatais de cidadãos comuns a muçulmanos e até mesmo o caso de uma professora que incitou alunos a bater num colega muçulmano como sintomas desse neofascismo. E é a fusão das ideias de país, nação, Estado, governo, partido político e líder numa coisa só, num supremo líder político e espiritual, afirma Roy. Ela critica também as potências ocidentais, que os Estados Unidos e a França tendem a ignorar as ditaduras de países onde a população não é branca. É uma forma de racismo, argumenta a escritora. Ela cita como exemplo o presidente Emmanuel Macron, que combate Marine Le Pen, a líder da extrema-direita na França, mas marcha com Modi no desfile de 14 de julho, a data nacional da França. Não dá para celebrar a liberdade, a igualdade, a fraternidade ao lado de um homem que despreza todos esses valores, critica Arundhati Roy. O objetivo maior de Modi seria reescrever a Constituição da Índia para declarar que o país é um Estado hindu, mas o eleitorado lhe negou a maioria necessária para fazer isso. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça. Leia o meu blog, Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Threads, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção, até mais, tchau.